Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos começando os nossos trabalhos da Semana de Administração e Ciências Contábeis, o que nós denominamos SEADECOM 2020. É uma realização da Fundação Educacional São José, através da Faculdade Santos Dumont, e tem como apoiadores o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, o CRAMG, o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, o CRCMG, a Associação Comercial e Empresarial de Santos Dumont e Câmara de Dirigentes Lojistas, IBR Consultoria e Azevedo Contábil. A Semana de Administração e Contabilidade faz parte das iniciativas anuais da Faculdade Santos Dumont em busca de contribuições externas para enriquecimento dos conhecimentos e discussões que são realizadas na instituição, assim como difundir entre a comunidade local conhecimentos e práticas que contribuam para o seu desenvolvimento. No caso dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, essas iniciativas remontam ao início das atividades do curso de Administração no ano de 2001. Desde então, estes eventos foram realizados em diversos formatos, como semana acadêmica isoladas e semanas integradas com outros cursos da instituição. O modelo atual do evento surgiu em 2012, com a implantação da proposta de dupla graduação em Administração e Ciências Contábeis, com o intuito de fortalecer a marca do evento e criar uma referência de discussões relevantes em gestão para a comunidade local. Este ano, um novo desafio se coloca, que pela primeira vez nós estamos realizando uma semana acadêmica de forma virtual, o que nos confronta com diversos desafios, mas, por outro lado, nos possibilita uma oportunidade de ampliação de seus impactos de forma singular. Nós queremos aqui agradecer a todos que nos honram com suas presenças, mas permita-nos destacar aqui a presença do professor Francisco Gomes Barroso, que nesse ato representa a Fundação Educacional São José. O professor Francisco é o diretor executivo da Fundação Educacional São José. A professora doutora Ana Cristina Costa Soares, digníssima diretora pedagógica da Faculdade Santos Dumont. O professor e mestre Leonardo Mendes Viana, que é o coordenador do curso de Administração e Ciências Contábeis da Faculdade Santos Dumont. Estão presentes também diversos professores que compõem a Faculdade de Santos Dumont. Queremos, de modo particular, registrar e agradecer antecipadamente a presença dos palestrantes dessa noite, Dr. Rodrigo Daniel de Souza, a contadora Sueli Maria Marques de Oliveira e o administrador Geru Pinto Aguilar Filho. Muito agradecido, em nome da Fundação, em nome da faculdade, a presença de todos. Eu quero, nesse momento, passar a palavra para o professor Leonardo, que é o coordenador do curso de Administração e Ciências Contábeis, para, de forma oficial, abrir essa semana de aprendizado, de enriquecimento para todos nós. A palavra, professor Leonardo. Todos. Pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a todos os participantes aí da nossa primeira Semana da Administração e Contabilidade Virtual, aos diretores, docentes, discentes e demais funcionários da Faculdade Santos Dumont, aos demais participantes da comunidade, tá? Em especial aos palestrantes dessa noite, que vão nos brindar aí com temas altamente relevantes em relação ao momento que nós estamos vivendo, tá? Queria ressaltar aqui que dessa vez a gente teve que inovar bastante, é uma coisa que a gente tem tentado muito no nosso curso de Administração e Ciências Contábeis, dado aí a pandemia, é a primeira live que a gente faz aí na faculdade, para um evento grande como a Semana da Administração, que tem crescido ano a ano, como o professor Sérgio já comentou um pouco aí no nosso histórico, tá?
E aí vale ressaltar o excelente trabalho aí do professor Sérgio Campos e os demais alunos que compõem a comissão organizadora do evento, para conseguir organizar isso tudo no meio desse turbilhão de coisas que a gente está vivendo nesse momento, e a programação ficou muito boa. Agradeço muito aí a disponibilidade dos palestrantes e tanto dos alunos quanto dos docentes envolvidos, professor Ronaldo, professor Sérgio Melquides. Agradeço muito aí o apoio de todos para a gente conseguir fazer essa nossa semana virtual. E queria reforçar aqui um ponto importante, principalmente para os nossos alunos, para aproveitar o máximo possível esses 3 dias. Isso faz parte do aprendizado deles também, tá? A gente está trazendo coisa de fora da faculdade também para ajudar a evoluir os conhecimentos deles. E no final da semana, né, a gente vai sortear um dos temas das palestras que vão ser dadas na semana, para que eles façam uma resenha individual, tá? Reforço que é individual, e essa resenha vai ser contabilizada como um dos trabalhos do semestre para os alunos. Então, reforço que aproveitem bastante, perguntem, participem, e tenham o maior aproveitamento possível para que a resenha seja bem escrita em sequência. No mais, eu queria agradecer a todos aí, tá? A faculdade aí, na pessoa do professor Francisco, professora Ana, demais colegas aí que têm sempre nos apoiado, tá? A gente teve um momento de disrupção grande com essa pandemia, e aí muita coisa mudou, inclusive a semana, tá? Então, agradecer a todos aí, e aos alunos, inclusive, também, que todo mundo, a gente teve que se adaptar a essa nova realidade. E aproveitem bastante, vamos em frente, que todos tenham uma ótima SEDCOM aí para todo mundo, gente. Passa a palavra para o professor Sérgio novamente aí. Obrigado, professor. Eu queria destacar que a SEDECON 2020 deste ano, ela está com uma campanha de arrecadação de doações financeiras para a aquisição de materiais de higiene e alimentos para os internos do Lar São Miguel, da cidade de Santos Dumont. As doações serão recebidas através de depósitos na conta bancária do Lar São Miguel. Vamos colocar no chat depois, o Banco do Brasil, agência aqui 04626, a conta corrente 3300, dígito meia dúzia. O favorecido vai aparecer o Lar São Miguel. O Lar São Miguel é uma instituição que abriga idosos que, por algum motivo, não possuem acompanhamento e cuidados familiares na cidade de Santos Dumont e aqui em volta, na região. O Lar São Miguel é administrado pela Sociedade de São Vicente de Paula, juntamente com 4 irmãs da Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, situada em Caeté, no município da região metropolitana de Belo Horizonte. No último mês de abril, o lar completou 91 anos em nossa cidade. Atualmente, ele está atendendo 37 idosos, entre homens e mulheres. E ele conta com 17 funcionários, entre cuidadores, enfermeiros, técnicos, nutricionistas. Segundo o presidente da sociedade lá do Lar São Miguel, o senhor Osmar Sotero de Oliveira Pereira, o grande desafio é manter o funcionamento do lar, é muito grande. Entre as principais demandas estão os materiais de limpeza para atender a lavanderia da instituição e manter a regularidade das relações exigidas pela Anvisa, e a complementação alimentar dos idosos, principalmente em proteínas. Portanto, eu apelo a todos que nos ajudem nessa campanha com doações ao Lar São Miguel. Eu quero passar aqui a palavra, antes de passar a palavra ao doutor Rodrigo Daniel de Souza, eu quero dizer aos participantes que as perguntas, elas devem ser direcionadas, as perguntas aos palestrantes devem ser direcionadas pelo chat, por favor. Assim, doutor Rodrigo,
Dr. Rodrigo Daniel é médico infectologista do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora e Hospital de Pronto-Socorro de Juiz de Fora. É chefe do setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente do HU, da UFJF. Doutor Rodrigo, muito obrigado mais uma vez aí pela sua colaboração conosco. A palavra é toda sua. Muito obrigado. Tudo bem. Boa noite a todos. Já apresentado, muitos não me conhecem e fico parecendo um estranho no meio do assunto, né? Então, mas eu acho que esse momento justificava a minha presença e talvez eu trazer um pouco de informação um pouco mais qualificada do que a informação que a gente consegue em redes sociais e ficam espalhadas para toda a rede. Então, eu vim com essa missão de trazer um pouco desse conhecimento, dessa minha experiência, e a gente colocar alguns conceitos sobre o coronavírus. Então, gente, primeiro, deixar claro que todos já sabem, é uma doença viral, é um vírus, essa doença é causada por um vírus muito simples, assim, não é um vírus muito complexo, e que era pouco conhecido da população e conhecido também muito pouco da prática médica, apesar de já ter alguns episódios de surtos importantes relacionados ao coronavírus no passado. É uma doença que, assim, depois que você tem um contato com uma outra pessoa, a incubação, então, assim, um período que você tem o contato até começar a ter a doença, ela varia de poucos dias, 2, 3 dias, mas ela pode levar durante 14 dias. E essa é a grande preocupação, porque é uma doença que pode transmitir mesmo estando assintomático. Você pega, você começa a multiplicar esse vírus e depois vai transmitindo, e só aí você descobre. É uma doença que ela se transmite principalmente pelas vias aéreas. É uma doença que se transmite por gotículas, que são partículas pequenas que soltamos diariamente quando falamos, quando tossimos, quando espirramos. E essas partículas, quando elas chegam principalmente a nariz, boca, olhos, elas podem contaminar. Existe também a possibilidade da gente se contaminar com superfícies onde alguém já tossiu antes. Então essas superfícies podem ficar contaminadas e depois a gente pode tocar essa superfície, mas a gente não pega com a mão. O vírus não entra pelas mãos. Ela contamina nossas mãos e a gente teria que levar as mãos contaminadas para a boca, olhos e nariz. Então, se a gente fizer a antisepsia das mãos, a higienização das mãos com água e sabão ou com álcool em gel, a gente não teria como levar esse vírus, porque ele morreria com essa antisepsia. Então, mas claramente a transmissão é mais respiratória. Existe um pequeno componente que pode ser considerado com toque de superfícies, que é essa transmissão desse jeito. Em relação à imunidade, que é uma coisa que todo mundo fica preocupado, porque a OMS soltou uma nota falando que não dá para garantir que quem já teve a Covid não venha ter de novo. Só que o conhecimento científico de vírus parecidos, ou até próprio de outros coronavírus, mostra que provavelmente nós teremos uma vez só. E caso a gente venha ter outras vezes, isso só deve acontecer depois de alguns meses ou anos. Então, provavelmente, para esse surto, a pessoa só teria uma vez. Mas ainda não se tem essa certeza por ser uma cepa nova. Mas provavelmente, e a gente foi vendo que todos os países, todos os lugares, começamos a ter vários casos e ninguém pegou 2 vezes até agora. Então, isso cada vez faz a gente acreditar que isso é verdade. Então, sobre o comportamento desse vírus. É um vírus que foi detectado primeiro lá em Wuhan, no final do ano, então bem no finalzinho do ano. Viram que estava acontecendo muitas pneumonias nos chineses, uma pneumonia diferente. E toda vez que isso acontece um surto de pneumonia fora dos padrões,
os órgãos que controlam isso chamam a atenção e falam assim, opa, deve estar sendo introduzido um vírus novo. Ou um vírus de influenza, da gripe, como o H1N1, ou até outros vírus respiratórios, como o sincicial respiratório, como o coronavírus, e adenovírus. Então tem muitos vírus de nomes diferentes e cada vez nomes mais complicados. Só que quando a gente detecta esse surto, que foi no finalzinho do ano, normalmente esse vírus já vinha circulando lá durante algum tempo. Então, conseguir encontrar o paciente que começou isso tudo sempre é muito difícil. Em novembro, detectou que uma pessoa lá na França teve coronavírus. A esposa dele trabalha numa lanchonete perto do aeroporto. Então, provavelmente, alguém vindo da China teve contato com ela na lanchonete. Talvez ela não tenha manifestado muito sintoma, mas ela pegou no marido em casa e o marido, sim, teve uma forma que foi identificado, foi coletado material para ver se era gripe, o que era, e depois foi testar e viu que já era coronavírus lá em novembro do ano passado. Outros coronavírus já existiram na história. Principalmente um coronavírus que teve um surto grande, que chamava SARS. Esse teve um grande impacto, mas nem os médicos daqui, nem a população ficou sabendo. A gente também teve outro coronavírus que causava a MERS, que acontece principalmente no Oriente Médio. Ficou muito circunscrito e o contágio foi relacionado principalmente a camelos. Mas tem outros 4 coronavírus que dão muitos resfriados. 10 a 15% dos resfriados que temos atualmente são causados também por coronavírus. Então não é um vírus tão diferente assim. O problema é que ninguém tinha imunidade contra ele. E aí nenhuma vacina tinha um grande avanço de desenvolvimento. E aí sim, isso causava um impacto num pequeno percentual de pessoas, mas que, apesar de pequeno, ele compromete todo o sistema porque muita gente pode pegar e muita gente pode adoecer ao mesmo tempo. Então, quando esse vírus entra no organismo, ele vai entrar principalmente pelas vias aéreas. Então ele começa ali na via aérea, se multiplica, depois ele vai e desce e às vezes acomete um pouco do pulmão. Lá pelo 8º dia de doença, você achando que está tudo bem, que está tudo melhor, você pode começar a ter uma falta de ar. Você pode começar a seu pulmão inflamar, secundária a esse vírus. E aí sim que começam os problemas. E aí sim que a pessoa pode cada vez ficar mais cansada, a pessoa pode precisar de oxigênio separado, pode precisar de um aparelho para respirar. E essa é a complicação que a gente não quer ter. Esse vírus, ele é detectado precocemente. Depois de 2, 3 dias que a gente é exposto, o exame já consegue detectar esse vírus, que é um exame que chama PCR. E esse vírus pode ficar detectado na gente durante vários e vários dias. Até mesmo depois dos 14 dias, algumas pessoas ainda podem detectar esse vírus na via aérea. Então, por isso que a grande preocupação de isolar as pessoas que estão doentes e essa pessoa ficar totalmente separada dos demais. Agora, temos que pensar nas precauções. Principalmente nas precauções de como que a gente pode fazer para não pegar o vírus, mas também de não transmitir o vírus. Algumas coisas já foram muito faladas, todo mundo escuta, mas vale a pena a gente ressaltar e repetir. Tem uma coisa que a gente chama de etiqueta da tosse. Eu brinquei que tinha uma imagenzinha que foi feita, que assim, seja um herói, tussa como Batman, e com a imagem do Batman puxando a capa e tossindo aqui na dobra do cotovelo. Porque nessa região do cotovelo, na dobra aqui, ninguém normalmente encosta ali naquela região. Até o comprimento que se faz com o cotovelo é com a parte externa do cotovelo e não com a parte interna. Então, tossir ou com essa dobra do cotovelo ou utilizando lenços descartáveis seria o mais indicado. Quando você vai tossir com a própria mão, você contamina a sua mão e tudo que você tocar depois disso pode estar contaminado. No começo, ninguém sabia ao certo sobre se devia ou não devia usar máscaras. Todo mundo começou a falar que só os profissionais de saúde deveriam usar. Mas hoje,
já foi visto que as máscaras usadas por todos, elas reduzem sim a transmissão, reduzem sim a capacidade desse vírus de disseminar. Então, as máscaras, seja elas de tecido, seja elas com 2 camadas, com 3 camadas, máscaras cirúrgicas, elas sim têm o poder de reduzir a contaminação. A higienização das mãos, como já falado, elas sim, são importantes, e as pessoas têm que fazer isso sempre que for tocar os olhos, nariz ou a boca. Antes disso, tem que higienizar suas mãos. Parece coisa simples, mas antes dessa pandemia, a gente chegava na lanchonete e não tinha onde higienizar as mãos. Então hoje já temos que voltar a disponibilizar. Isso foi uma coisa que a gente aprendeu lá no H1N1, mas tinha ficado esquecida. À medida que aqueles dispensers foram estragando, que acabou o álcool gel para reabastecer, ninguém estava muito preocupado com isso. Mas isso foi reativado agora e a gente vai ter redução, sim, de muitas doenças que são transmitidas depois que a gente fez todo esse isolamento e todos esses cuidados. Em relação aos fomites, essa palavra que é complicada e feia, são qualquer objeto, superfície, que a gente toca e esses objetos serem capazes de transmitir doença. Para o coronavírus, isso não é tão importante. Então, ficar com aquela neura de quando chegar em casa, ter que trocar toda a roupa, higienizar toda a roupa, lavar sapatos, higienizar sapatos, ter que lavar cabelo todo dia, não é um mecanismo comum de se adquirir doença com essas coisas. Às vezes, esfregar alimentos, pegar um pão de sal e esfregar uma buchinha com água e sabão, não tem jeito. Então, não é um mecanismo reconhecido da transmissão por alimentos, por exemplo. Então, não tem que ter uma neura muito grande com isso. A gente tem que focar nas coisas que realmente importam. Que é higienizar as mãos antes de levar a mão à boca, porque todo mundo fica com medo de encostar nas coisas, só que o vírus realmente não entra pela mão. Ele vai ter que a mão contaminar e depois levar essa mão à boca, nariz ou os olhos. Agora eu vou tentar falar um pouquinho, porque todo mundo talvez vai passar por isso. Como que você vai fazer se tiver uma pessoa com coronavírus na sua casa? É um problema, não tem jeito. Eu queria que todo mundo tivesse uma casa enorme e que pudesse deixar um quarto e um banheiro exclusivo para essa pessoa. E deixar essa pessoa lá 14 dias se virando com esse quarto e com esse banheiro e ele cuidando desse espaço. Se isso for possível, ótimo. Essa pessoa fica com esse ambiente dedicado para ele e as pessoas não têm que compartilhar nada. Fica igual uma cadeia, deixa a comida na porta, sai de perto e a pessoa pega e fecha a porta. Isso seria muito simples se todo mundo tivesse um espaço para fazer. Mas nem todo mundo tem. Quando tiver que compartilhar um banheiro, então a gente tem que, depois que a pessoa usou esse banheiro, então o assento do vaso sanitário, a maçaneta e às vezes o acionamento da torneira desse banheiro, eles devem sim ser higienizados. Seja com solução com hipoclorito, com água sanitária, ou com álcool 70, com álcool de limpeza mesmo de superfície. Não o álcool em gel, o álcool comum, que ele vai conseguir fazer a desinfecção desses locais para ser um uso compartilhado. Então, o quarto, se puder ser separado, se não puder ser separado, o ideal é que a gente tenha um espaçamento, uma distância dessa pessoa. Essa pessoa talvez ficar no quarto e talvez a outra pessoa ficar na sala. E assim, talvez o doente ficar no quarto e a pessoa que não está doente fica na sala e dorme na sala de modo improvisado. Se não tiver jeito, for muitas pessoas, que compartilhem o ambiente, mas tente segregar essa pessoa com um distanciamento mínimo desse ambiente. Em relação às roupas, não tem cuidados especiais na lavagem de roupas. Não existem produtos necessários que sejam grande diferença e que tenha que fazer produtos especiais para lavagem de roupas. Então, o que se recomenda hoje é só lavar essas roupas dessa pessoa separadas das roupas dos demais. Mas na impossibilidade de fazer isso, lavar junto não tem grande impacto. Em relação aos utensílios de cozinha, eles também deveriam ser lavados preferencialmente para a pessoa mais saudável que estiver na casa. Então, o cuidador dessa pessoa deveria ser a pessoa mais saudável possível naquela casa, uma pessoa que tem menos risco de complicar.
E aí sim essa pessoa levar tudo isso. Não adianta ficar o jovenzinho doente e quem vai levar comida para ele é a vovó, que tem muito mais risco de complicação. Então devemos sim pensar nessas pessoas e como prevenir que pessoas, principalmente vulneráveis, adquiram a doença. Em relação às perspectivas sobre o coronavírus. Primeiro, todo mundo está preocupado sobre tratamentos. Muito se fala, pouco se sabe. Os antivirais, os remédios para matar o vírus, só existe um remédio que mostrou alguma atuação, que era um remédio que estava sendo pesquisado para usar em ebola. E aí viu que esse remédio tem alguma ação e foi aprovado para uso no coronavírus. É um medicamento injetável, difícil de ser utilizado. Não daria para utilizar nos casos leves, teria que internar todo caso leve. É um remédio muito caro, que ainda tem produção pequena, e que dificilmente a gente vai ter acesso a esse remédio aqui no Brasil tão cedo. Também, os estudos não foram feitos comparando uma pessoa tomando remédio e a outra pessoa não tomando remédio. Então, teve que se comparar os resultados desses estudos com outros grupos. Então, não é um estudo tão bem feito. O estudo bem feito, que acabou de sair agora, uma preliminar de análise, foi um estudo feito com o uso de corticoide. Então, a dexametasona, que é um remédio simples, barato, que tem xarope que dá para criança, principalmente o médico mais velho dá para criança, é um remédio muito simples e com uma dose pequena, que não é uma dose tão grande. É uma dose parecida com a que a gente usaria numa crise de asma. Esse remédio reduziu em 1/3 as mortes por coronavírus. Só que ele não deve ser usado por todo mundo nos casos leves, porque estima que o corticoide pode fazer o vírus multiplicar mais. Então, normalmente, só te utiliza isso depois de passado uma semana, que é onde que o vírus provavelmente já reduziu muito sua multiplicação. E aí usa em pacientes que já estejam precisando de oxigênio. É isso que o remédio provou que ele é eficaz. E ele reduziu muitas complicações. Agora, a polêmica da cloroquina. Até pouco tempo, o NIH, que é um órgão do governo americano, como se fosse o nosso Ministério da Saúde, ele colocava que ele não tinha nada para falar contra e nem a favor da cloroquina. E deixava, por conta de todo mundo, a decisão de usar. Há alguns dias, ela já colocou que ela tem já perspectivas de falar que ela é contra o uso da cloroquina. E o próprio FDA, que é um órgão parecido com a nossa Anvisa, que controla os medicamentos e alimentos dos Estados Unidos, ele já proibiu a utilização da cloroquina para pacientes com coronavírus, que era uma liberação emergencial. Porque ainda não temos estudos que mostrem que tem alguma vantagem se utilizar a cloroquina nesses pacientes. Mas ainda é um assunto polêmico, ainda existem estudos em andamento, e aí a gente vai ter que... A decisão vai ser entre o médico e seu paciente se utilizar ou não a cloroquina. O plasma convalescente é de pegar pessoas que já tiveram coronavírus e tentar retirar anticorpos, né, da doação de sangue dessa pessoa, tirar anticorpos através de um sistema que chama aférese. Você não tira o sangue todo, só tira uma parte que te importa. Ele tiraria anticorpos para fazer a aplicação desses anticorpos em pessoas que estiverem doentes. Isso também está em fase de estudos. Aqui em Juiz de Fora não se consegue fazer a doação, apenas no Hemominas de Belo Horizonte que se faz essa doação, e a gente ainda está em fase de estudos, mas tem possibilidade sim de dar certo, já foi feito com outras doenças. Outras perspectivas que temos são as vacinas. Existem vacinas em estudo, diversas vacinas, mais próximo da gente essa vacina chinesa, que mostrou uma eficácia não tão alta, de 90%, mas que se mostrar segura nesse estudo que estão fazendo, que vão começar um estudo com 9.000 pacientes, ela tem grande utilidade na aplicação, mas temos que primeiro esperar que esses 9.000 pacientes utilizem para ver qual que vai ser a resposta, principalmente de segurança num grupo maior. Já se fez uma fase 1 e fase 2 do estudo, que é uma fase ainda pré-clínica, e agora sim uma fase que é muito mais importante que a fase com grupo grande, que aí os problemas têm mais chance de acontecer, dos problemas aparecerem. Então ainda temos uma perspectiva. Existem vacinas
no mundo inteiro sendo pesquisadas. Então, a gente sabe que a vacina vai chegar. Já era para estar pronta essa vacina. Quando teve a SARS, que é essa primeira do coronavírus, que teve a grande epidemia do coronavírus, já tinha algumas vacinas em andamento, mas os governos retiraram o investimento. Eu espero que a gente consiga terminar isso, porque depois que tiver a primeira vacina, adaptar ela para um vírus parecido, dentro da mesma espécie de vírus, vai ser muito mais simples. Agora, quais são as perspectivas reais hoje? Eu não acompanho diariamente os dados sobre o Santos Dumont, mas Juiz de Fora, que representa a grande região daqui, e que normalmente os pacientes de UTI específicos para coronavírus vêm de todas as cidades aqui do entorno, vêm para cá, a gente cada vez tem mais um acúmulo de pacientes e cada vez a gente tem menos possibilidade de assimilar esses pacientes aqui na rede. Hoje, nas análises de vagas, o João Penido, que tem 20 leitos exclusivos para o coronavírus, não tinha nenhuma vaga específica para coronavírus. O HU tem 7 leitos para coronavírus e tinha apenas uma vaga. A gente então estava dependendo hoje apenas dos leitos da maternidade Terezinha de Jesus e alguns leitos na Santa Casa, mas não são tantos leitos. Então, se a gente tiver um relaxamento de toda essa do isolamento, do distanciamento social, a gente sim pode ter um comprometimento e a gente ter pacientes que não consigam ser internados em UTI por falta de leitos específicos. E eu fico à disposição para que vocês tirarem dúvida e quiser perguntar alguma coisa. Então, Rodrigo, temos aqui uma pergunta. Só um instante, por favor. Em um escritório, o manuseio de documentos por um profissional infectado, ele pode transmitir o vírus a outros que venham manusear o mesmo documento? É uma pergunta do professor Ronaldo. Então, assim, os documentos eles vão servir como fomites. Então, esses fomites são esses objetos inanimados que podem sim transmitir. Só que a vida média do vírus no papel são 24 horas. Então, se a gente detectar que uma pessoa esteja doente, como os nossos prontuários do hospital, por exemplo, que lá a gente examina o paciente, às vezes pode alguém não lavar a mão direito e tocar o papel, então a pessoa pode contaminar aquele papel. Então, toda vez que esse paciente saia daquele setor e seja transferido, aquele prontuário fica em quarentena por 2 dias. Depois de 2 dias, aquele prontuário é liberado para uso. Então, hoje, para as pessoas que tiverem, às vezes, ou tiverem mais receio, toda vez que, às vezes, mexeu com papel, teve contato com papel, não sabe se a pessoa teve ou não tem, aí é a importância de fazer a higienização das mãos antes de levar a mão aos olhos, nariz e boca. Então, não vai pegar tocando o papel. Ele vai contaminar suas mãos e depois pegar, se levar a boca, nariz ou os olhos. Então, sempre deixar um álcool gel do lado aí. Importante. O senhor já falou, e eu gostaria que o senhor ressaltasse, o João Nascimento, ele pergunta o seguinte: em relação à sobrevivência do vírus sobre superfícies? O senhor já deu um toque nessa questão, mas se o senhor puder, por gentileza, reforçar, nós agradecemos. Tá, joia. Varia muito pelo material. Então, normalmente, o papel, que normalmente são 24 horas, plástico e madeira, normalmente 48 horas. Agora, o grande problema é metal. Metal, ele pode durar alguns dias. Então, essas superfícies, principalmente metálicas, ela deve ser higienizadas de tempos em tempos, seja com álcool ou com própria água e sabão, porque existe uma camada de gordura no vírus que ela é desaturada quando se utiliza sabão. Então, mesmo com água e sabão, você consegue sim eliminar o vírus e reduzir. Então, essas superfícies que são muito tocadas, maçanetas de metal,
às vezes corrimão. Isso tem que ter uma rotina de limpeza que seja mais frequente, sem nenhuma neura. Mas todo mundo que, às vezes, de vez em quando, passar a limpar ali, que vai reduzir essa quantidade de vírus que pode ter nesse local. Ok. Nós temos uma outra aqui, que a Giovana pergunta o seguinte, desculpa, a Stephanie, os meios de comunicação divulgam uma nova onda do vírus. Isso é possível? É sim possível. A gente tinha no primeiro momento a ideia que essa doença só ia acabar que depois que 70% da população tivesse o vírus. Mas a gente viu de outros países que a doença sumiu com 10, 15% da população afetada, a doença sumiu. Só que a gente já aprendeu isso com outras doenças, e principalmente com a gripe espanhola, que tiveram 3 ondas na gripe espanhola e que matou muita gente naquela época. Hoje a gente não vai ter tanta repercussão, porque os recursos para cuidado são maiores. Mas a gente estima sim que essa doença deve sumir, em algum momento deve ser reintroduzido o vírus, e a gente ter sim uma segunda onda, e depois que a gente comemorou essa primeira, a gente tem que fazer tudo de novo que a gente fez, só que já aprendendo com os erros. Tá todo mundo desgastado hoje, porque claramente nós paramos antes da hora. Nós paramos tudo muito cedo. Juiz de Fora só tinha 3 casos. A gente parou aqui em Juiz de Fora antes de São Paulo parar. Então o pânico fez todo mundo tomar atitudes que vão ser mais pensadas. Daria para deixar alguns casos acontecerem e isso começar a afetar o sistema, aí sim fazer uma paralisação, porque realmente o comércio, a indústria, não vai suportar a gente fazer uma paralisação durante tanto tempo. Então a gente vai ter que aprender com os erros e agora sim a gente tem um pouquinho mais estruturado de como agir frente a uma segunda onda. Existe alguma previsão de se ter aí uma primeira vacina para o Covid? Se fosse seguir os trâmites normais, seriam 3, 4 anos para se ter uma segurança total. Só que não vai ter isso. Porque quando a gente faz um estudo de vacina, eu já participei de 2 estudos grandes de vacina dessas empresas que produzem no mundo. Normalmente a gente acompanha os pacientes durante 5 anos, porque vê o que pode acontecer com ele depois. Porque nem todo efeito colateral vai ser imediato. Só que com essa pandemia, não vai dar para esperar isso, e todos os trâmites de aprovação estão acelerados. Então existe sim a perspectiva de ter sim coronavírus, uma vacina para coronavírus, talvez em outubro, novembro, já ter alguma coisa para poder utilizar. Tá certo, doutor Rodrigo. Muito obrigado aí pela sua participação, a sua contribuição. Sugiro aqui inúmeras outras perguntas. E se o senhor não se importar, nós poderíamos encaminhar essas questões para os senhores e depois o senhor puder contribuir conosco mais uma vez, nós ficamos gratos. Pode bem, sem problema. Fico à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado aí pela sua participação.